Bom dia, pessoal. Estou aqui novamente, né, agora para estar auxiliando vocês na resolução do PET da semana 4, PET volume 2, semana 4. Então, aqui a gente tem como objeto do conhecimento o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, a questão da Palestina. Então, vai falar sobre o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, ok? Esse PET da semana 4. Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que é o imperialismo ou neocolonialismo, né, que quando, em 1885, os países europeus eles dividiram a África e alguns países aí da Ásia, do sul da Ásia, né, entre eles a Índia, ok? Outros países ali do sudeste da Ásia. E aí, pessoal, então o imperialismo foi, na verdade, né, a sede pela busca de matérias-primas, já no século XIX, né, e o objetivo também de buscar mercados consumidores. Então, os países europeus eles começaram a explorar economicamente esses territórios, ok? Principalmente na África. Aí, na primeira pergunta, vem, caracteriza o neocolonialismo ou o imperialismo, que é a mesma coisa. Então, você vai ter que dar uma definição aqui para essa política europeia. Aí vem perguntando, ó, de acordo com as imagens, quais países europeus estavam envolvidos com a corrida imperialista na África e na Ásia? Além de países europeus, qual outro país buscava novos territórios? Então, além dos países europeus, né, na América tinha um país que buscava também influência em outros locais. Em qual país da América que é? Colocar ali, né? Quais objetivos nortearam a política imperialista europeia? Então, o que eles buscavam? E quais recursos eles buscavam? Quais pontos os países europeus usavam como justificativa para a prática do imperialismo? Né? Então, no Congresso de Genebra, eles dividiram na Suíça, né, em 1885, eles repartiram esses territórios, né, com o objetivo de levar influência política, de levar desenvolvimento a esses territórios. Então, na verdade, era uma forma de explorar esses territórios. De que maneira o imperialismo afroasiático contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Aqui já é uma questão bem interessante, porque essa exploração desses países no período, né, dessas outras nações pelo mundo, por parte dos países europeus, fez com que eles se enriquecessem muito, se militarizassem muito, se tornassem países superpotências no período, né, até entrarem em divergências, buscarem a expansão territorial dentro do próprio continente, dentro do continente europeu. Né? A gente fala que no século XIX a Europa era um barril de pólvora prestes a explodir, porque os países eles se tornaram superpotências graças ao imperialismo e à exploração de outras regiões pelo mundo, e buscavam ali também disputas de territórios, como o território da Alsácia e Lorena, né, na divisa entre a Alemanha e a França, território rico em carvão mineral. Então, o carvão mineral era uma matéria-prima muito valiosa no período, e esses países eles buscavam, né, disputavam regiões ali limítrofes entre eles, ricas em carvão mineral. Então, o imperialismo ele tem influência nesse crescimento econômico e militar desses países. Além do imperialismo, liste outros pontos que motivaram o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, como eu citei, a questão das disputas, né, que existiam e também do início imediato, né? A gente tem um fato histórico que é o início imediato da guerra, né, que pode ser colocado aqui, ok? Na segunda atividade, eles estão relacionando a guerra com a participação da mulher nos postos de trabalho durante as guerras. Então, como vocês podem ver na imagem, as mulheres que antes se destinavam a trabalhos domésticos, né, trabalhos que condiziam ali no interior da casa, ok, passaram a ocupar também postos de trabalhos que pertenciam aos homens durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente nas áreas industriais, ok? Porque os homens eles foram para a guerra
então gerou ali uma falta de mão de obra nesse espaço urbano, e a solução foi empregar essas mulheres para ocupar essa mão de obra que antes pertencia aos homens, para que a economia não parasse. Me pergunta, qual o assunto principal do texto? Então, vocês vão estar aqui. Aqui pergunta o que você vê na primeira imagem e o que você vê na segunda imagem. Então, isso você vai descrever o que essas mulheres estão fazendo aqui nessas duas imagens. Em que ponto o texto e as imagens se relacionam? Então, os assuntos aí, eles se relacionam? Relacionam? Em que ponto? Podemos afirmar que a guerra é uma prática exclusiva do homem? Então, a guerra, ela, digamos, ela mudou a rotina somente do homem? Somente o homem participou da guerra, lembrando que as mulheres também, na Primeira Guerra Mundial, elas atuaram na indústria bélica, né? Que é a indústria de produção de munição, de armas, ok? Qual o papel da mulher durante a Primeira Guerra Mundial, de acordo com o texto, né? As imagens confirmam ou divergem do assunto do texto. Quais atividades praticadas por mulheres durante a Primeira Guerra? Entre essas atividades, qual delas te chama mais atenção? Explique o motivo, que é de acordo com o texto também. De que maneira esse momento contribuiu para fortalecer a luta da mulher por mais direitos e espaços na sociedade? Essa última questão é uma questão interessante, porque a guerra, de certa forma, ela permitiu, né, que as mulheres ocupassem, e não só ocupassem, mas também mostrar que elas eram capazes de ocupar esses postos de trabalho. Ou seja, elas eram capazes de trabalhar nos mesmos serviços que os homens, ok? Então, aí já é uma questão que envolve o espaço da mulher no mercado de trabalho, a maior participação da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, na luta pelos direitos das mulheres, ok? Pessoal, o terceiro exercício, né, a terceira atividade, a gente tem aqui uma charge enterrando os mortos. Quando o canhão cala, a paz na terra. Então, a paz aqui eles estão referindo à paz é, de tranquilidade, mas também a paz aqui que está usando para enterrar os mortos aqui da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito mortífera, porque eles guerrearam em terra, em trincheiras, então utilizaram armas químicas, gases, então foi uma guerra assim, muito letal, muito mortífera. E aí, pessoal, a gente tem aqui um quadro que fala sobre o desfecho, em atividade que fala sobre o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui os países que pertenciam à Tríplice Entente e os países que pertenciam à Tríplice Aliança, ok? Então, vocês vão colocar aqui, ó, qual país foi vencedor, se perdeu ou se ganhou. Você vai escrever aqui, perdeu, por exemplo, a Alemanha, perdeu, né? Você vai colocar os países que se perdeu ou se ganhou a guerra. E quais foram as consequências? Coloca aí algumas consequências básicas. Por exemplo, a Alemanha, sanções econômicas, né? Sofreu aí ataques, teve que devolver terras. Então, colocar as consequências, número, quiser colocar as mortes também, as baixas, o que vocês conseguirem encontrar, coloca aqui nessa parte de consequências. Mas, pessoal, eu vou deixar um link também sobre um documentário bem interessante da Primeira Guerra Mundial, para vocês verem ali como que era o campo de batalha, como que foi o estilo de guerra na Primeira Guerra Mundial, ok? No mais, aquele abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!